meu super companheiro. Tudo bem, então, gente. Boa noite a todos, né? É com uma grande alegria que a gente recebe todos vocês, dando essa continuidade nas nossas conversas interreligiosas, né? Uma participação muito especial do professor Roberto, junto com a interlocução da Kátia. E a gente está muito feliz, né? Eu acho que demoramos um pouquinho para entrar problemas técnicos, mas acho que isso faz parte, a gente sabe dos desafios dessa tecnologia, mas aos pouquinhos as coisas foram se ajustando, tá? Eu vou pedir que todo mundo, de alguma maneira, mantenha seus microfones desligados, para a gente poder dar essa continuidade na nossa conversa. O professor Roberto Benites, então, ele é um teólogo umbandista, sacerdote de Umbanda, pesquisador da história afro, afro-brasileira, espiritismo, catolicismo e muitas outras, né? Então, é um prazer muito grande o Instituto Jungiano do Rio Grande do Sul, junto ao Núcleo de Espiritualidade aqui do IJRS, receber o professor Roberto. E a gente enquanto a gente tem um tempinho, a gente faz uma brincadeira, professor Roberto, para a gente ir já iniciando essa conversa. A gente nunca teve tantos pedidos para saber quando é que o amigo ia vir. Que bom, que A bom. gente Sinal que a gente. recebia, a gente recebia mensagem. Segunda-feira, nesses nossos encontros do sagrado, por aí pela vida, eu era parado onde eu ia perguntando: vai ser essa semana que a gente vai ter a nossa conversa com o professor Roberto. Aí eu, sim, vamos estar esperando vocês lá. Daqui a pouco vinha outro. Aí eu pensei assim, olha, vamos ter que chamar o professor Roberto e a Kátia para vir mais vezes, porque o movimento que fez, olha, é uma alegria, tá, professor Roberto? Para a gente não perder Obrigado. tempo, tá? É uma honra muito grande do nosso núcleo de espiritualidade a gente ter a tua presença e que a gente possa continuar aí essa conversa tão importante, tá? Bem-vindo novamente e estamos à tua disposição. É contigo, meu Muito amigo. obrigado. Muito obrigado. Então, meu boa noite a todos os amigos, a todos os participantes dessa nossa live. Como já me apresentou, né? Eu sou Roberto Benites e é uma honra esse convite do Núcleo de Psicologia e Religiosidade do Instituto Junquiano do Rio Grande do Sul. Para dar continuidade à nossa live, então, do dia 29 de julho, o tema que nós estávamos falando, que era diálogo e religiosidade da matriz africana. Então, hoje nós vamos falar nessa oportunidade, de acordo com o nosso tempo, sobre os arquétipos na Umbanda e finalizar sobre o assunto do culto do Batuque. Tá? O Batuque, que conforme nós já tínhamos falado na outra live, é um rito Oió e Ijejá, que se fundiu no Rio Grande do Sul no século XIX e influenciou a sociedade e a política gaúcha durante a metade do século XX. E se mantém as suas raízes até os dias atuais. Por isso, nós vamos dar ênfase na personagem principal, que é o Príncipe Custódio, porque foi ele que divulgou e liderou esse movimento do Batuque e deu visibilidade e até uma relativa legitimidade à religiosidade africana no Rio Grande do Sul. Isso é muito importante porque não ocorreu no resto do país, nem poderia ocorrer, porque a religiosidade estava vindo toda de uma matriz africana, onde o preconceito era muito grande, não tinha representatividade, muito menos legitimidade. Então, na medida do possível, o príncipe conseguiu fazer isso no Rio Grande do Sul e
expandir para a sociedade de uma maneira que o batuque foi bem mais aceito do que os outros cultos, bem mais divulgado. É claro que ele teve todos os problemas que as outras também tiveram, houveram a repressão também foi forte, o preconceito maior ainda, mas conseguiu se firmar e se manter até hoje essas raízes do batuque no Rio Grande do Sul. Então, como nós tínhamos na nossa última live, tinha ficado uma pergunta que a Kátia tinha nos perguntado, né, Kátia, que era a diferença de religião. Só refaz a pergunta. Isso, a gente observou pelo roteiro que o Roberto nos trouxe, né, que era as rotas, né, de todo o processo da diáspora africana, e que com isso espalhou e se desenvolveu de formas diferentes no país, que ele destacou agora a diferença no Rio Grande do Sul, né? Mas um ponto, né, um fio que conduz essa vertente de origem africana é a questão da relação com a natureza, né? E o sagrado como algo presente, assim, na materialidade, no dia a dia. Então, a gente percebe que há uma relação diferente com a natureza e com os mortos. Então, a pergunta ficou nesse sentido, assim, né? A diferença, né, da relação com a natureza, né, matéria, espírito, na visão de matriz africana e na visão judaico-cristã, que é mais aqui nossa do Ocidente. Então, respondendo a essa pergunta, né? As religiões judaico-cristã, elas são monoteístas e veneram um único Deus. As religiões, o judaísmo, o cristianismo e as outras também, né? Já as religiões africanas, elas cultuam a natureza. E a natureza, por essência, é politeísta, né? E a concepção do complexo panteão divino, que é os orixás, os voduns, os índices, e ela faz esse culto com ritos, e um rito forte, uma conexão muito forte com a natureza e com os ancestrais. São elementos que não são centrais nas tradições abrâmicas. Eles não lidam com a natureza. Não é? Então, as características assim, judaico-cristã, enquanto ela é monoteísta, as religiões matriz africanas são politeístas e cultuam a ancestralidade. As religiões judaico-cristã, elas têm uma origem abraâmica e o foco está na salvação pela fé. A salvação da alma para ir gozar as prerrogativas da felicidade no paraíso. Não passa por esse cuidado, esse zelo de estar pertencendo a esse contexto todo do plano físico, né? De fazermos parte da natureza. É assim que o panteão africano se identifica. O elemento, ele faz parte da natureza, ele tem que interagir com a natureza e manter a natureza em perfeito equilíbrio. Então, qualquer coisa que ele faz, as atitudes dele interferindo no ecossistema, ele precisa equilibrar através do convívio com a espiritualidade. Então, as oferendas são fundamentais para eles. Fundamental para manter a harmonia entre o mundo físico e o espiritual. E para se comunicar com as divindades. É uma visão diferente, né? Por isso, aí também justifica
o fato deles terem muitas divindades. Não são poucas, nós falamos numa outra live, que eles chegam a lidar com 600 potestades, divindades diferentes. Tá? Que são essas potestades, os orixás, os inques, os vodus. Muda um pouquinho em relação a cada vertente religiosa das tribos. Tá? Na África, a África é imensa, muito grande, né? E tem milhares, né, centenas e milhares de tribos e conexões um pouco diferente, mas o panteão é o mesmo. A filosofia básica é a mesma, vai mudando os nomes e a maneira de cultuar, a maneira de fazer os ritos. Então, são as diferenças principais, né, entre as religiões judaico e as religiões de matriz africana. Quer acrescentar alguma coisa, Kátia, nesse aspecto? Eu quero explorar um pouquinho mais Sim. nessa parte do processo assim, da oferenda, né? Que é uma coisa que aparece muito e gera polêmica, né? Porque entra naquela questão de poluir, né? O espaço, a necessidade de usar materiais que sejam recicláveis. Então, qual é a função, né? Tu falaste em equilibrar, produzir essa harmonia entre o físico e o espiritual, e falou também na comunicação, eu acho que esse plano espiritual, se puder explanar um pouquinho mais para a gente. Sobre a comunicação. A oferenda, né, como esse elemento aí para fazendo esse elo, essa comunicação. O panteão africano, para o elemento humano entende que precisa compensar os deuses para que ele haja perante a comunidade e reponha, reequilibra aquilo que entrou em desequilíbrio. Por exemplo, a doença. Para eles, a doença é exclusivamente um desequilíbrio da natureza que provocou a doença no corpo físico. Então, para nós restabelecer, nós precisamos oferendar alguma coisa a essas entidades, agradar a essas entidades, para que elas nos dê essa retribuição, essa cura, ou que essa retribuição seja nos elementos da natureza, para equilibrar o ecossistema. E isso serve para as outras etapas da vida, para as lutas, para as conquistas, para as vitórias. Tá? É para toda a vida do africano. Consegui explicar um pouquinho, Kátia? Uhum. Mário, não sei se abre também para perguntas para o pessoal também, para não ficar. Da outra vez eu senti falta disso, que eu monopolizei o Roberto, e aí não abrimos para o pessoal que está acompanhando também, né? Porque ótimo. tem mais questões aqui que é em relação até essa conexão, então, com a natureza. Tu chegaste a falar na última live sobre a feitura de cabeça, né? Que seria a feitura do Ori. E eu vejo que tem isso muito presente do bater cabeça, do encostar a cabeça no chão. Acho que explicar para nós assim, o que é a questão da cabeça com o chão, né, nessa relação com a natureza. Faz você. Uhum. Só explicando, né, Mário, que a gente hoje estava com a situação de saúde do Roberto um pouco atrapalhada, né? Então, em alguns momentos ele vai precisar dar uma respirada a mais, assim, talvez ele saia um pouquinho, mas tenta explicar, né?
É só porque essa questão é bastante importante, que é um dos rituais assim que é bem presente, né, nas diversas vertentes de matriz africana, que é a gente poderia comparar um batismo, né, que é essa feitura de cabeça, o ori, que nada mais é do que retomando essa conexão, né, aquele indivíduo ali conectado com a natureza maior que é a Mãe Terra, né? Então, esse reforço, essa reconexão, que seria como um batismo, fazer a cabeça, né? Retomando a natureza deste ser, né? Dessa pessoa, que ela é pertencente, eu acho que uma das coisas bem importantes que o Roberto trouxe, né? Que é, ele faz parte da natureza, ele não está para dominação da natureza, que é o que a gente costuma viver mais numa matriz ocidental, assim, né? Então, se entender como parte da natureza, numa interação com a natureza e que precisa estar em equilíbrio. Então, essa feitura da cabeça, esse ori, vamos dizer, retomar isso, a tua essência. Tu não te perder da tua essência, que tu faz parte de uma natureza maior, né? E que essa natureza tem um intercâmbio contigo, tem coisas maiores intercambiando contigo, e eu acho que não é à toa, eu vou me apropriando aqui, me corrige, né, Roberto? Que muitos, né, os orixás vão falar por essa forma, vão se comunicar por isso. Então, tem um orixá que vai representar o vento, um orixá que vai representar mais a terra, né, a natureza, uma nanã, o barro, a argila, tem das águas, né, as águas salgadas, as águas doces, né, a pedra. A gente vai só se organizar aqui para. Então, essa conexão pelo um batismo, uma espécie de batismo, remonta a isso, né? Tu religar, né? Tu ter consciência, então, que seria uma função de religiosidade, que é a religação, te religar com o elemento natureza, porque somos natureza, né? E vai dando características diferenciadas, né? Nesse batismo, tu vai te redescobrindo a tua natureza. Que elementos predominam mais, né? Que elementos vão comunicar mais contigo. E isso vai desenhando, né, inclusive, uma tipologia. Pessoas que vão ter uma característica mais marcada, né? Porque passa a ter mais consciência dessa conexão aí com os elementos da natureza. Tem um colega nosso, né, na lista que fez, eu tenho uma edição mais antiga, a primeira, que é desse livro, o Ori Axé, né, e já tem uma edição mais revisada, né, eu presenteei o Roberto com a edição revisada e fiquei com a original, porque tem o autógrafo do Zacarias, aí esse vai ficar comigo, né. E aí ele traz, assim, né, passeia sobre isso, falando das tipologias, né, dos orixás. É bem interessante para quem quiser aprofundar, porque no tempo de uma hora fica pouquinho, né? E, ele traz aqui, né, vários elementos, como eu estou falando aqui, de um Ogum, de um Oxum, a tipologia, como é que isso aparece assim, ó, na forma da gente eh, se manifestar, né, como ser humano, como pessoa, né? Aí tem a tipologia, ó, um Ogum, que seria uma sensação, pensamento, um Exu, intuição, pensamento, um Oxóssi, né, intuição, pensamento, Xangô, né, que a gente está aqui no mês de Xangô, né, pensamento e sensação. Então, ele faz essa conversa bem interessante, né, e quando tu retoma isso, tu passa a ter consciência dessa tua ligação pelo batismo, né, com a natureza, e a natureza em comunicação contigo, mostrando, assim, né, que características se afinizam mais e falam por ti também. Kátia, Oi. eu estou tentando levantar a mão aqui, não consegui. Tá, desculpa. Não, eu que peço desculpa que eu talvez tenha te interrompido. Como é que, curiosidade minha, assim, né? Mas que eu fico pensando como é que funciona na prática. Um pouco tu está trazendo isso.
para que a pessoa se descubra filho desse ou daquele orixá, e como é que essa questão é também relacionada quando tem um orixá de cabeça e um de corpo, é assim que fala. Então, como é que Isso. fica isso dentro da religiosidade e dentro do que se está falando, né? Se puder trazer um pouquinho, né? Enquanto o professor Roberto, né, tá se Ele já recuperando está aí, estamos chegando botando aqui boas conosco, energias tá, para gente? ele. Estão mandando energias aqui para ele. É, Mas eu já vou transmitindo para ti, Roberto, a pergunta, porque está mais apropriado, assim, né? Porque dependendo do... Como a gente viu com o Roberto, né? Não há um rito só, há vários ritos. Então, conforme a designação, assim, para nós aqui, né? Várias nações aqui do Batuque, outras designações também, né? O Roberto já vai chegando, vai falando, né? Ah, essa descoberta, vamos dizer assim, do teu orixá de cabeça, orixá de corpo, alguns fazem até por um jogo de búzios, né, Roberto? Jogam e vêm por essa via, digamos, um canal mais do intuitivo, falando, se manifestando ali. Outros têm todo um processo de desenvolvimento, de iniciação, onde aos poucos, né, a gente pode chamar assim, aquele desenvolvente, aquele que está se desenvolvendo na religiosidade, vai agregando conhecimentos e vai se percebendo com afinidades com algumas características, né? E aí vai fazendo esse processo de autoconhecimento com características. A fulano, ele é mais lento, ele é mais calmo. Fulano é mais infantil, mais imaturo. E aí vai casando com características de um orixá. Então, dependendo do tipo de religiosidade, aí o Roberto nos explica mais, há caminhos diferentes para a gente ir sentando, vamos dizer assim, descobrindo quem é o orixá aqui, de cabeça e quem de corpo, né? Alguns também até de perna, né? Vão fazer os Na pés. verdade, a gente tem 5 orixás, né? que comandam a nossa reencarnação. São 5. O principal é o orixá de cabeça, que é responsável ali por 50% de toda a nossa personalidade. Depois vem o orixá adjuntor, que chamamos, é o orixá de costa, o orixá que tem a segunda maior influência sobre a nossa personalidade. Depois temos os outros, o orixá de direita, o orixá esquerdo, né? que nos comandam cada um num percentual menor. O principal, então, o principal é o orixá de cabeça, o orixá de frente, né? Então, para nós descobrirmos o orixá de frente, conforme a Kátia estava nos explicando, né? Os dois caminhos são esses. O caminho rápido, básico, normal dentro de um centro de Umbanda, de Candomblé, todas as matrizes afro, é realmente fazer a consulta ao Orindingulum, que é o famoso jogo de búzios. No jogo de búzios, o Babalorixá prepara as perguntas, ele faz as perguntas, joga os búzios conforme a posição que aqueles búzios caiam dentro da teia que ele armou, né? que é que vai vir as respostas do orixá, da vibração dos orixás, ou seja, intuitivamente, aqui qual é o orixá de cabeça daquela pessoa. Mas a gente consegue identificar, assim, observando a pessoa também, com o tempo dentro da atividade, dentro do terreiro. Conseguimos ver. Tem uma outra forma também, que também não é muito divulgada em terrenos de matriz afro, mas é através da vidência. É muito comum a gente
conversar 1 minuto com uma pessoa e já dizer, você pertence ao orixá assim, 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 assim. E geralmente, nós sempre, nos cultos de nação, quando dá essa denominação, já dá os 2 orixás. Você filho de Ogum com Oxum, por exemplo. Ali já consegue determinar as características daquela pessoa. Tá? A gente consegue ver a personalidade dela, a personalidade introspectiva e a extrovertida. Né? A gente consegue identificar. É isso. Uhum. Mais alguma pergunta? Aproveitar que o Roberto está inteirinho. Pessoal, vamos fazer assim, ó, para a gente poder aproveitar, né, a presença, né, tão importante, tão conhecedor, né, que é o professor Roberto. Eu acho que é importante a gente poder abrir um pouco, né, para perguntas. Tem uma pessoa que quer fazer uma pergunta, né? Vamos aproveitar que é um momento tão importante. E depois, professor Roberto, se tu puder, né, nos contar um pouquinho do Príncipe Custódio, né? Eu acho que tem aí muitas pessoas que vieram, que conhecem bastante, né? E que estão muito curiosos para saber um pouco do Príncipe Custódio. Então, acho que vai ser importante, acho que tem tudo a ver, né, com Porto Alegre, mas só vou pedir a licença para vir a pergunta e aí a gente passa para o amigo, tá, gente? Quem quiser pode fazer pergunta ali pelo chat, a gente está acompanhando. Pode fazer, Clarete. Boa noite, professor e Kátia e Mário. Kátia, falaste em iniciação, né? Falaste também em batismo. Eu queria que o professor, ou tu mesma, falasse um pouquinho dessas duas coisas, ou se é uma mesma coisa, né? Ou se uma está na outra. O que seria um batismo e o que seria a iniciação? Uhum. Não sei se eu fui clara. Responda. Responda. A, o batismo nas religiões de culto afro é quando você inicia a fazer todo o processo de fazer o seu ori, de fazer a sua cabeça, de se dedicar ao santo, se dedicar à religião. Então, você faz um primeiro ritual, o primeiro assentamento, tá? Onde você muda, antes de responder, muda de acordo com as vertentes religiosas. Isso é importante. Mas você faz a camarilha. Né? Você se recolhe ao santo e ali faz todo um procedimento que pode durar 3 dias no batismo simples, né? 3 dias que você faz as lavagens de cabeça, depois a oferenda ao seu orixá, porque aí você já sabe quais são os seus orixás, né? E você entra naquele processo de esvaziamento e, consequentemente, desligamento do mundo físico, fica recolhido, tá? Para você começar a sentir as vibrações dessa entidade. Agora, nas religiões de matriz afro, de nação, esse assentamento ele é gradual e é refeito de tempo em tempo, na média de 3 anos, depois 7 anos, depois 9 anos, depois faz o recolhimento de 15 anos e
isso, o tempo é de 12 dias, 14 dias, 21 dias, podendo chegar na última, a última oferenda até lá no prazo de 32 dias, 31 dias. Então, é todo um processo, tá? Onde você vai se conectando com a vibração daquelas entidades, ou com aquelas vibrações, melhor dizendo, para nós entendermos melhor, tá? Se nos conectar com aquelas vibrações, com aquele tipo de vibração. Tá? Só posso atrapalhar um pouquinho e ler um trechinho aqui que eu separei, que falava sobre essa prática assim, da iniciação e do ori. Acredita-se que a constituição do ser humano, enquanto ser biológico, está ligado com a contribuição dos orixás na construção de seu DNA. Quando o ser humano é criado, um orixá contribui para completar o código do DNA, né, dessa pessoa que estará diretamente relacionada a ele. Então, seria nesse sentido de cada vez mais estar sintonizado com essa tua vibração de criação que está na tua origem, na tua constituição, né? Isso mesmo, se conectar com essa vibração. Nós temos 7 vibrações básicas, né? E essas vibrações são emanações de Deus. Essas vibrações conhecidas, que é amor, justiça, ordem, caridade, né? São vibrações básicas. Então, cada orixá se enquadra, toma conta de uma dessas vibrações e as suas variantes. Por isso nós temos 7 vibrações, mas lidamos com uma quantidade muito grande de orixás. Tá? O Batuque trabalha com 12 orixás. A Umbanda geralmente com 7 ou com 9. Tá? São tudo questão de vibração e frequências um pouquinho diferentes dentro da mesma vibração. E para que lado a frequência começa a fluir. Por exemplo, uma pessoa pode ter a personalidade do arquétipo da justiça, tá? E, consequentemente, ele está alinhado com o orixá de Xangô. Mas ele também tem outras características, por exemplo, a amorosidade, o amor. Então, ele tem Xangô, principalmente, com uma influência de Oxum. Então, você é filho de Xangô e Oxum. Tá? Deu para nós para responder? Sim, professor, muito obrigada. Obrigada. Então, vamos entrar no nosso assunto do Eu vi aqui, não sei se o Mário é que vai trazer para nós, mas eu vi Isso. Nós temos eu vi uma que tem uma pergunta aqui. pergunta sobre o orixá, né? Aí, não sei, e o Nós livro temos. está aqui, ó. Ó, É do é do professor Zacarias. Zacarias. José Depois tu tira Jorge uma Moraes foto, Zacarias. Kátia, depois tu tira uma foto que a gente posta ali, tá? A gente Tá. tem 2 perguntas. Eu não sei se o professor Roberto prefere falar um pouco do príncipe ou a gente vai para as perguntas. Começou a aquecer. Se abrir essas perguntas, eu vai acho longe, que professor Roberto. Eu acho que, pelo tempo, nós precisávamos ir para o assunto do príncipe, porque talvez desperte muita curiosidade e temos muito assunto para falar, conforme Tá. nós. Então, eu preferia ir para o assunto do príncipe e pode deixar as perguntas, que eu vou fazer a maior questão de responder todas elas. Pode fazer Combinado, pessoal. quantidade que Combinado. for, né? Me Maravilha. passa A gente depois as agradece. perguntas, A gente segue, tá? Então vamos para a nossa conversa do Príncipe Custódio. Vão colocando as perguntas aqui que logo, logo a gente já repassa, tá, gente?
Então, falar em custódio é falar no culto batuque, né? Primeiro vamos mostrar o que é o culto do batuque, depois nós vemos a inserção de custódio dentro dessa religiosidade, desse rito, dessa seita, tá bom? O batuque ele, óbvio, né, que ele veio da África com os seus escravos. Então, ele começou assim que veio um grande fluxo de escravos bantus para o Rio Grande do Sul, que foi em 1833, né? que veio essa quantidade grande de escravos para o Rio Grande do Sul, e já tem os primeiros registros de casas de batuque nesse período. Na verdade, os escravos já vieram até um pouco antes, 1790, 1800, né? 1820, mas em 33 já tem registros históricos de diversas casas de nação estabelecida nas cidades de Rio Grande e Pelotas, que foram os primeiros lugares do batuque no Rio Grande do Sul. Esses povos vieram até ali 1859. Então, entre 33 e 59 do século XVII, né? Perdão, do século XVIII, né? Já houve a consolidação do batuque. O batuque já estava implantado. Tá? O batuque, para nós falarmos assim em termos de ritmos de batuque, ele é originário da Nigéria, que é os cultos Oió. De Cabinda, já também tem bastante casas de batuque, tem algumas de culto Nagô, mas o mais influente é o Gegê e Jejá. Gegê e Jejá, inclusive a linha Gegê é a linha que o custódio se formou sacerdote, né? Gegê, né? E o Jejá já é do antigo Daomé. E o Daomé era quase junto, e os reinos se intercederam durante alguns tempos juntos, né, ao reino de Benim. Então, se formou duas correntes que tem até hoje no batuque no Rio Grande do Sul. Oió e Jejá. Então, quando a gente vai num terreiro de batuque, hoje não mais é assim, mas no século passado, no século XX, era normal a gente ir num terreiro de batuque, e se ia num terreiro Oió, só podia ir em terreiros Oió. Não podia ir para o outro lado. Então, os babalorixás sempre se referem, não, é o contrário, é o lado. O que lado você toca? Nós tocamos o lado Oió. Não misturamos com o lado Ijejá. Então, ficou essa dualidade. Como no Rio Grande do Sul tudo tem dualidade, né? Lá os partidos políticos eram republicano e liberal. Ou nós somos gremistas, ou somos colorado. E o batuque não é diferente. Ou somos Oió, ou somos Ijejá. E essa competitividade é presente também. Né? Então, eu consegui, assim, explicar rapidamente o que é o batuque. Ele é originário com esses sacerdotes, tá? Que vieram, e cada um, relembrando as suas origens, trabalharam e fundaram as suas casas. Né? No batuque também a gente trabalha com orixás. Veja só, a gente fala orixás, porque a gente está acostumado com o culto Nagô.
que lida com os orixás. O batuque não lida com o orixá. Tá? O batuque lida com voduns. É equivalente ao orixá. São os deuses. Né? Outros cultos que não lidam com Nagô ou com Vodun, eles lidam com índices. Tá? Mas não é o caso de nós falarmos aqui, porque aqui nós estamos falando de batuque, e batuque são os voduns. Então, nós temos diversos voduns no batuque que não tem nas outras religiões. Né? Por exemplo, nós temos aqui no batuque 5 tipos de guardiões, são 5 tipos de qualidades de Bará. Bará é o que nas outras religiões nós chamamos de Exu, né? O primordial, o guardião, o orixá da comunicação, e aí é um outro assunto vasto, longo, interessantíssimo, que é Exu. Né? Então, o batuque lida com, por exemplo, com o Bará Lanã, tá? Que ele, com Bará Elegbara, com Adague, com Lodê, com Agelu. Tá? Então, de acordo com a sua casa, nós todos conhecemos aqui no Rio Grande do Sul, nós temos ali na frente da casa uma casinha vermelha do lado esquerdo, que é a residência do Bará. Né? Ali está assentado o Bará. Que Bará está sentado ali? Se ele está na rua do lado externo, é o Bará Adague, né? Que cuida a parte externa. Mas nós temos também o Bará Lanã, que cuida a parte aberta do centro. Né? Temos o Bará Agelu, que vai cuidar todas as oferendas, todos os trabalhos referentes a praias, né? a rios, a praias, a água. Então, essa diversidade assim é grande. Né? Enquanto a Umbanda lida com Ogum, né? Ogum, o deus da guerra, o deus do dinamismo, da lei, da ordem, de aberturas de caminho. Esse é o guerreiro Ogum. Né? O batuque lida com Ogum Avagã, com Ogum Onirá, com Ogum Odiolá, com Ogum Olobedê. Então, são 4 tipos de Ogum de acordo com os trabalhos que a gente vai fazer. Cultuamos ali 12 orixás, que são o primeiro orixá primordial é o orixá Bará, depois vem o Ogum, Oiá, Xangô, Ibeji, Odé, Otim, Obá, Chapanã, Oxum, Iemanjá e Ossain. E aí temos outros orixás ligados a esses, como, por exemplo, Nanã Boroquê, ou Nanã Borocum, né? Que está ligado ali a Iemanjá. Mas são essas 12 voduns que lidamos dentro do batuque. Né? Então, falamos um pouquinho de batuque, né? Para nós ter essa ideia. No batuque, o sacerdote de batuque ele é iniciado a um vodum. Não é como na Umbanda, em que se recebe diversas entidades, se recebe vibração de Ogum, vibração, né, de Xangô, um médium pode receber diversas vibrações e diversos arquétipos. O médium recebe. Tá? O Babalorixá também recebe. Né? No batuque, ele é consagrado desde criança, desde pequeno, a um orixá, o seu orixá de cabeça. E ele só recebe o seu orixá de cabeça e vai trabalhar a vida inteira com o seu orixá de cabeça. É uma diferença bem grande. Daí nós dissemos que a Dona Maria de Oxum, o João
de Bará, né? O ciclano de Chapanã, porque ele está inteiramente ligado a esse orixá de uma maneira muito, muito concatenada, de uma maneira muito intrínseca. Né? Essas são, já deu para a gente ver, então, assim, mais ou menos o que é o batuque e as suas... a maneira que ele se organizou e como é uma casa de batuque. Então, ali, nós vamos, como os iniciantes, pedir tudo aquilo que nós estamos necessitados. Corremos para pedir saúde, corremos para fazer disputa, para pedir justiça, né? Para conseguir um relacionamento, para desmanchar um relacionamento. Pedimos para os dois lados, e isso assusta os seguidores de religião judaico-cristã, porque para o judaico-cristã existe o bem e existe o mal. Isso a religião é do bem ou é do mal? Aqui se faz o bem ou se faz o mal? Para o africano não existe mal. Não existe o bem separado do mal. É tudo uma esfera, é tudo um círculo. Tudo começa e termina naquele espaço ali. Existe o objetivo. O que é mal para um é bem para o outro. Então, por isso, a Casa de Nação acaba fazendo quase tudo que não tudo, mas quase tudo que o consulente vem pedir. Porque é bom para ele está querendo, se ele está pedindo, então lá vai o Babalorixá fazer esses trabalhos. Bom, agora eu vou contextualizar rapidinho, antes de nós entrarmos ali, o nosso momento político no Rio Grande do Sul de 1802, 1803 até 1935. Tá? Nós tínhamos ali dois partidos, o Partido Republicano e, posteriormente, lá em 1923, o Partido Liberal, porque nos primeiros 20 anos só ficou o Partido Republicano, mandando no Rio Grande do Sul, com o nosso primeiro governador, Júlio de Castilhos, né? Que ficou lá de 1891 a 1898. O Júlio de Castilho, o mentor dessa maneira republicana de governar, né? Que era... desculpem. Então, posteriormente a ele, veio o Borges de Medeiros. Aí, Borges de Medeiros governa o Rio Grande do Sul lá com 25 anos, né? 25 anos mandando no Rio Grande do Sul, intercalado a outros governadores aqui, que eu vou falar rapidinho ali, o Carlos Barbosa, Pinheiro Machado, né? O Getúlio Vargas, que foi o último governador do Rio Grande do Sul do período da Velha República, né? Esse contexto político aonde predominava o positivismo, aonde não havia espaço para religiosidade, não havia espaço para outras coisas que não fossem respaldado pela ciência. Essa era a base política do Rio Grande do Sul e todos esses governadores. Nesse segmento, então, entra o batuque, que é uma religião totalmente voltada para o sobrenatural. Tá? Não combina, de maneira nenhuma não combina dentro da sociedade, ele tem que ser combatido constantemente, tá? Por esses próprios políticos, através das forças policiais. Tá? O batuque sofre uma perseguição, como em todo o país, mas principalmente no Sul também, né? Sofre essa perseguição desses políticos.
Mas aí vem o fator interessante, que todos esses políticos, todos os principais políticos, todos esses governadores bebiam na fonte do batuque o tempo inteiro. Quase todas as atividades que eles faziam, primeiro, eles não conseguiam sequer se eleger, se reeleger, sem depender do batuque. Porque nós temos aquele contexto que nós temos vindo logo depois da abolição da escravatura. Os negros já podem votar, nós já estamos ali no limiar do século XX, 1900, os negros já podem votar, né? Desde que não sejam analfabetos, né? E a quantidade de negros é muito grande, muito grande. Nós tínhamos ali 25 mil negros no Rio Grande do Sul naquela época, com possibilidades de votar. Então, era o suficiente para eleger um governador. Por quê? Havia os dois partidos numa disputa acirrada. Agora, quem ficasse com a maior quantidade de negros, consequentemente, se elegia governador. Eis aí, então, que entra o nosso príncipe, tá? Nesse contexto. Vamos falar um pouquinho do príncipe agora e entender, casar esse conceito, né? Custódio, é o príncipe Custódio Joaquim de Almeida, né? Ele tem o domínio sobre quase toda essa população negra de 25 mil eleitores. O pessoal adora ele como um príncipe, trata ele como um príncipe, tem a maior consideração, admiração por ele, e faz tudo o que ele mandar fazer. Tudo o que ele sugerir fazer, o pessoal faz. Então, daí a importância de todos esses políticos terem uma relação ótima com ele, boa com ele, convidar ele para ir em diversas atividades políticas, inauguração, festas, reuniões familiares, tá? Todos os eventos políticos, ele era convidado para tudo isso e sempre esteve junto do governo. Ele nunca governou, né? Nem poderia, né? Nunca se elegeu, nem poderia. Tá? Primeiro que ele é africano, tá? Segundo que ao momento que ele fosse tentar pegar uma fatia desse poder, o racismo impediria de diversas maneiras, ele deixaria de ser uma figura importante. Né? Ele participa, ele usa o turf de Porto Alegre, tá? o Prado, para esses intercâmbios com todos esses políticos. A história inicial dele como político começou lá com o primeiro, com Júlio de Castilhos. Que Júlio de Castilhos, ele teve um câncer na garganta e indicaram ele que lá havia uma pessoa que realmente fazia milagres em termos de saúde. Então, ele foi indicado e ele foi até Bagé tratar o príncipe. O Júlio de Castilho estava de licença para tratar esse câncer de garganta, não conseguia mais falar. O príncipe foi até Bagé e não dá para dizer que curou o câncer, mas fez com que ele se recuperasse, entrasse em remissão e voltasse à política. Quando ele voltou a Porto Alegre, então ele pede para o Custódio se mudar para Porto Alegre para acompanhar ele, porque Custódio estava lá
em Rio Grande, em Pelotas, estabelecido em Pelotas, aonde já atendia o Assis Brasil, que morava lá perto, né? O Pinheiro Machado e toda essa turma ele já atendia lá. Então, Custódio se transfere para Porto Alegre e vai ser digamos assim, entre aspas, o médico de Júlio de Castilho. E Júlio de Castilho fica aí mais 4 anos no governo. Aí, quando termina o governo de Júlio de Castilho indica o Borges de Medeiros. Borges de Medeiros, convivendo esse tempo todo com Custódio, ali com Júlio de Castilho e os outros, passou a ser, resumindo, a Kátia está me alertando que o tempo está pouco e nós não entramos na história de Custódio ainda, né? Resumindo, Custódio passa a ser o pai de santo de Borges de Medeiros. Borges de Medeiros frequenta durante 20 anos o terreiro de Custódio. Ele incorpora ali com Ogum, que ele é filho de Ogum, com Oxum. Borges de Medeiros tem uma relação intrínseca com Custódio. Como ele é governador durante todos esses 25 anos, é fácil da gente imaginar com quantos políticos ele lida e quais os políticos mais importantes. São todos aqueles que nós conhecemos, que quase todos eles passaram a frequentar a casa de Custódio como consulentes, para pedir, para vencer a eleição, que, aliás, isso é uma prática normal aqui no nosso Brasil. Tá? Nós estamos falando aí República Velha até 1930, né? Mas se nós continuarmos no assunto, nós vamos ver assuntos recentes de presidente ligado à religião afro na hora de conseguir voto. Tá? E fazer trabalhos para se manter no poder, para se manter no governo. A Kátia me alertou que o meu tempo terminou. É sempre pouco tempo. É sempre pouco tempo, né? Mas já deu então, aqui o nosso, né? Já está 1 hora, né? E aí deixamos para ti, não sei se tu quer passar ainda alguma pergunta, porque se deixar aqui nós vamos até mais, né? Nós vamos longe, né? É tanto conhecimento, né? E é uma honra para todos nós, né? Conseguir aproveitar a sabedoria do professor Roberto, né? Mas o nosso tempo é isso, né, gente? A gente está preso no tempo. Eu vou fazer algumas perguntas aqui que o pessoal deixou, mas eu acho que algumas já foram respondidas, né? Mas nós temos aqui, né? Boa noite, professor. Eu gostaria de compreender melhor o que é um orixá de cabeça e de corpo. Uma outra pergunta. Na verdade, é um pedido, né, para a Kátia depois colocar a capa do livro para a gente divulgar ali nos grupos, né, do professor Zacarias. E boa noite. Qual é a diferença de batuque e umbanda? Outra pergunta. O ori é sempre um masculino e um feminino? Mas acho que algumas já foram respondidas, né, professor? Mas fica à vontade aí para aprofundar para nós. É sempre um prazer. Bom, eu vou responder a todas elas. Anotado, vou responder, para a gente ver uma maneira de chegar a essa pessoa, a resposta. Então, da minha parte, para concluir, assim, eu só vou dizer que o príncipe Custódio teve, né, ao lado da política o tempo inteiro. Ele não intercedeu na política, mas tudo o que acontecia estava com ele. E aí vem a representatividade dele perante o negro, porque ele organizou esses cultos e teve o domínio desses cultos, manteve a pureza desses cultos, não é? E usava esse conhecimento que ele tinha com o poder público e arrumava emprego para os negros nos órgãos públicos.
Aí é que os negros foram passar a, a trabalhar nos órgãos públicos, no Correio, na Carris, principalmente também quando fundaram a Brigada Militar pegava muitos negros, todos indicados através de Custódio. E como o Custódio era um homem muito rico, tinha muito dinheiro, ele conseguia ajudar todo aquele que ia até a sua casa. Então, o terreiro dele era enorme, era grande, atendia uma quantidade de gente grande, não ele pessoalmente, porque ele era um príncipe, ele não dava consulta, mas como todo príncipe, ele tinha uma corte. Ele tinha uma corte lá de 21 chefes de tribos, chefe de grupos, que é o seu conselho. E esse conselho vivia com ele na casa dele e se reunia diariamente, e a religião, então, eram os conselheiros dele que organizavam toda a religião. Então, daí a gente consegue imaginar a importância que ele teve para os negros e para diminuir a pressão da polícia sobre os negros e ter uma legitimidade à cultura negra, o respeito às casas de religião, que daí, então, se expandiram, tomaram conta de Porto Alegre, dos bairros, né? É uma história bonita, grande também, de todos os pais de santos, babalorixás, originário desse culto GG e Jejá. Tá bom? Então, ótimo. como o nosso tempo terminou, te agradecer muito mais obrigado. uma vez, né, Roberto? E, além do livro do Zacarias, tem um que é também daqui do Sul, né? Que é o mestre Sica de Oió, que ele fala só sobre o Batuque de Nação Oió. Eu também vou mandar ali para quem tiver mais interesse, assim, né, de pesquisar sobre o tema. Então, Mário, te agradecer a oportunidade assim que o Núcleo está dando, né, ao Instituto, né, para abrir esses horizontes, assim, que a gente vive numa teia, gostei da expressão do Roberto, né, onde, de uma perspectiva, a gente tenta ter todo o entendimento do mundo e aí vai percebendo, assim, que houveram tantos outros cenários se intercruzando aí, né? Então, ver toda essa questão da religião, da estrutura de poder, né, do sistema de governo, e o quanto isso influenciou nossas histórias hoje, a gente aqui como gaúchos, e às vezes a gente não tem um espaço para ter notícias disso, né? Então, essa psique aí se manifestando em várias dimensões, né? E por vieses que muitas vezes a gente fica sem ter essa consciência, sem ter alguém que possa nos mostrar, descortinar isso também. Então, te agradecer muito, Roberto, agradecer Mário, Guadalupe e a todos que estão nos acompanhando aí. Tá bom. E quem tiver alguma pergunta sobre o Príncipe Custódio, se houver uma maneira de fazer e chegar até mim, eu posso responder, mandar alguns documentos, coisas sobre isso, é interessantíssimo. Quem gosta de fofoca, imagina o quanto eu não sei de fofoca, que tem ocorrido com esse pessoal, até com o presidente Vargas. É interessante a história de Vargas dentro do terreiro. Quem gosta de fofoca, nós podemos falar depois. E a gente gosta. E já vai ser o nosso próximo convite para o amigo para o próximo ano, né? Vai ser um prazer poder te receber, né? E saber essas fofocas aí que sempre nos agradam, né? Esse conhecimento todo do professor. Tá, professor? Muito obrigado, né? Representando aqui a diretoria do Instituto Ungara do Rio Grande do Sul, na figura da Kátia, na figura da Guadalupe, né, do nosso núcleo de espiritualidade. A gente agradece de coração a generosidade, né, o bom humor e que muitas energias aí de melhoras, né? A gente agradece o esforço do professor em estar com a gente, tá?
E só para a gente poder encerrar, pessoal, a gente quer fazer um convite, né? A gente segue as nossas conversas interreligiosas e no dia 28 de outubro a gente vai falar um pouco sobre o budismo, o Jung, o despertar para si. Também vai ser muito importante a presença de todos, tá bom? Muitos agradecimentos aqui no chat, professor. Um abraço Obrigado. aí forte pro amigo. Obrigado. Seguimos, tá, gente? Muito obrigado pela presença de todos. Esperamos todos em outubro. Obrigada, boa Abraço. noite. Um abraço. Tchau, abraço.